Olá, sou a professora Silvana Zanquete. Estamos aqui hoje para trabalhar a disciplina Práticas Pedagógicas em História 2. Nós iremos trabalhar nesta aula, o módulo 1, Práticas Pedagógicas, Currículo no Ensino de História. E nós iremos trabalhar, discutir, principalmente a questão do componente curricular de História. Isso é extremamente importante para todo professor, tanto de história como qualquer outra disciplina, conhecer o currículo, as questões programáticas, o que o professor vai estar estudando em sala de aula. É extremamente importante, então, que o professor saiba o que é um currículo, como construir o seu planejamento, tanto o seu plano de ensino como o seu plano de aula. É extremamente importante, então, essa construção. Então, nós vamos retomar lá na prática pedagógica em História 1, nós discutimos, nós dialogamos, conversamos sobre a BNCC. E nós retomamos nessa disciplina porque ela é a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, nós iremos trabalhar enquanto professores essa política nacional, que ela é uma referência obrigatória para a construção dos currículos. Então, é a partir dela, enquanto uma base de todo o conhecimento, de todos os conteúdos que irão ser trabalhados nas instituições brasileiras em todas as regiões do país. E é importante que ela traz um conjunto de aprendizados essenciais, ou seja, dentro do componente curricular História, desde da educação infantil até o ensino médio, tem toda a base, o que o aluno precisa saber, o que ele precisa conhecer de conteúdo, qual aprendizado ele precisa levar para a sua vida, para a sua jornada acadêmica. Então, é extremamente importante que o aluno conheça, que o professor conheça a base comum curricular e que ele consiga desenvolver com os seus estudantes esses aprendizados essenciais que o aluno vai ter acesso durante o seu processo de escolarização e ele vai ter habilidades, ou seja, ele vai saber sair daquele momento, daquela série, daquele ano, sabendo, então, tendo esse conhecimento essencial. Como exemplo, nós podemos falar da questão da história do Brasil. Então, o aluno ele precisa conhecer as fases até nós chegarmos a um Brasil República. Então, primeiramente, nós somos um Brasil colônia, depois império, e aí vai construir até chegar o momento em que é um país democrático como nós temos hoje. Então, esses conhecimentos, eles são organizados dentro da Base Nacional Comum Curricular. E aí o aluno precisa, ao longo do tempo, construir esse conhecimento. Então, essa base, ela serve como um caminho, um direcionamento para o professor que irá fazer seu planejamento, vai organizar todo o processo de aprendizado. Então, o aluno, o estudante, ele precisa ter esse caminhar, esse caminho na construção, então, desse saber. É interessante que a base comum, a Base Nacional Comum Curricular para o ensino fundamental, ela foi homologada, então, em 2017. E aí ela vem sendo estruturada, na primeira parte, então, em duas partes, que é aquela formação, a primeira, formação comum, que é para todo o desenvolvimento das competências e habilidades nas diferentes áreas. Então, cada área do conhecimento, do componente curricular, tem lá as habilidades que os alunos devem ter e dentro delas tem os componentes curriculares, ou seja, aquilo que o aluno precisa estudar. Mais à frente irei mostrar alguns exemplos para vocês. Então é importante ele ter esse conhecimento dessa formação básica, comum, que todos os alunos do Brasil afora, seja aqui em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Nordeste, lá em Manaus, todas as regiões do país. Então, ele é uma base comum que todos os alunos vão estudar e precisam ter essas habilidades, esse conhecimento. E uma segunda parte, ela é diversificada, vai visar a inserção de temas regionais e locais, de interesse das escolas. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos de frutas o caju, a manga,
E aí, quando o professor vai fazer uma comparação de uma questão sobre a construção, inclusive da formação pedagógica mesmo do aluno, de alfabetização, para eles é muito mais fácil ele associar com o caju, com uma manga que faz parte da nossa região, uma fruta, do que se nós colocarmos uma fruta como a questão da uva, da maçã, que é de outras regiões do país. Então, o que acontece? Aqui ele possibilita que o professor utilize das questões regionais. Então, o que nós estudamos aqui? O que nós temos nessa região que nós podemos explorar para levar o conhecimento? Então, o professor tem essa possibilidade. Então, tem uma base geral, que todos vão conhecer, e tem essa outra parte que o professor, a escola, a região, pode utilizar. E aqui é muito interessante porque vai utilizar muito nos temas transversais, da interdisciplinaridade, que os alunos vão, então, ter a possibilidade de um diálogo com questões regionais e locais. Então, os alunos precisam conhecer a história do seu estado, da sua cidade, da sua região. Extremamente importante no processo de ensino e aprendizagem. A BNCC, então, ela foi elaborada, foi pensada para ajudar a diminuir as desigualdades de aprendizado por todo o país. O que isso significa? Que todos os alunos, independente de onde ele esteja, ele tem acesso ao conhecimento. Então, isso também foi muito importante, a Base Nacional Comum Curricular, para a formação e direcionamento dos professores. O que ensinar? O que nós vamos? Então, ela vai seguir como uma base, e a partir dessa base, o professor vai dar os seus direcionamentos. E isso pelo país afora. Então, não é para, principalmente, pensando nessas desigualdades que nós temos pelo país afora. Então, a base, ela vai dizer, a partir de agora, todo o conteúdo, todo o componente curricular, comum curricular, deve ser trabalhado onde quer que seja que o aluno esteja. Então, ao definir essas competências, direitos e aprendizagens essenciais para todos os alunos em cada etapa da educação básica. Então, os alunos vão ter acesso a essa educação básica, todo esse conteúdo, durante o processo. Então, ele é preciso. Então, eu falo assim, não, eu vou ensinar o que eu quero. Não, eu preciso seguir essa base nacional comum, curricular comum. Então, eu preciso observar o que esse meu aluno ele precisa ao final daquele ano, daquela série, o que ele precisa ter de habilidade de conhecimento. E é importante que ela colabora para garantir os direitos iguais de aprendizado. Então, seja onde que o aluno estiver, onde o aluno estiver, independente onde ele mora e qual escola ele estuda, se é numa escola privada, se é numa escola pública, se é municipal, se é estadual, todas eles devem seguir essa base e esse conteúdo precisa ser ministrado e o aluno precisa ter acesso a esse conhecimento. Então, ele é importante para desenvolver todas as habilidades e o conhecimento para os nossos estudantes. E é interessante que a BNCC ela vai contemplar o essencial para o processo do aprender na escola. Então, ele vai direcionar os materiais didáticos, então, para a indústria da editorial dos materiais didáticos, ele deve seguir a BNCC, a base comum. Ele também deve ser um processo de autoavaliação do professor, da escola, da indústria editorial, dos professores. E ele é um processo que ele integra a avaliação como um todo, seja a avaliação do aluno, seja as avaliações federais, estaduais, de conhecimento. Então, é extremamente importante. Ele dá o currículo, então ele mostra o que é um currículo, né? Nós vamos ver mais à frente essa diferença, mas é todo aquele conteúdo que o estudante deve ter acesso. Então, quando ele formar, quando ele terminar seja o ensino fundamental, fundamental 1, ou seja o ensino médio,
toda a educação básica, ele precisa ter no seu currículo, ter tido conhecimento, ter acesso a esse currículo, ter acesso a todo o conhecimento, tudo que está estabelecido no currículo. Então, o estudante precisa, a BNCC garante que ele tenha acesso a esse conhecimento. Uma outra questão importante é a formação de professores. Dentro da formação, porque ele vai estar dialogando com a universidade. Como vocês podem ver, hoje nós temos o ensino de Libras, nós temos educação especial, porque novos conteúdos, novos processos de ensino-aprendizados foram sendo incorporados nessa formação. Então, os professores precisam ter garantia de que ele vai sair da sua graduação, ou de uma pós-graduação, ou de uma especialização, capacitado para trabalhar os conteúdos, para trabalhar esse currículo. Então, ele precisa ter acesso a toda essa base nacional curricular para que ele desenvolva seu trabalho com muita presteza. É interessante observar que a formação dos professores, ele vem também ao encontro do que o professor ensina e do que ele vai contemplar tanto na história regional, local. Então, ele precisa ter acesso a essa formação e a formação continuada como um todo. Então, nós vamos observar que a BNCC, ela tem... porque às vezes nós confundimos a Base Nacional Comum Curricular com o currículo em si. A base, ele é um referencial, então ele vai referenciar e vai estabelecer todo o núcleo comum e obrigatório de aprendizagem a todos os estudantes. Então, tudo aquilo que o estudante precisa aprender durante o processo de formação, desde a educação infantil ao ensino médio. Então, todo esse processo. Já o currículo é o caminho escolhido pelo professor para garantir que as propostas da BNCC sejam cumpridas. Então, ele traz marcos conceituais, premissas para a organização do cotidiano e de práticas pedagógicas consideradas especificidades locais. Então, esse currículo, ele vai estar trabalhando lado a lado com a BNCC. Qual é a diferença? É o caminho que o professor, que a escola, que o processo pedagógico vai desenvolver ao longo da formação. Nesse sentido, como que eu vou utilizar isso? Como eu, como professora, vocês, como futuros professores, irão trabalhar isso? Então, nós precisamos fazer um plano de aula, plano de atividades. O que é isso? Ele vai concretizar o planejamento. Então, vai ser aquele planejamento intencional, ou seja, de contextos que o professor quer alcançar de processos de aprendizagens. Ou seja, aquilo que as crianças e os jovens irão desenvolver enquanto protagonistas, buscando seus direitos de aprendizado, que esses direitos sejam garantidos dentro do processo de ensino-aprendizado. Então, o plano de aula, esse plano de atividades que o professor vai organizar e que vocês estão aprendendo ao longo da disciplina, ele é importante porque ele vai direcionar, então, esse processo de ensino e aprendizado como um todo. A BNCC, ela serve como a base para o planejamento pedagógico da escola, porque nós temos, quando o professor, você vai para a escola, é importante você conhecer o projeto pedagógico da escola. Então, qual é o projeto que a escola quer desenvolver para levar o ensino e aprendizado para os seus estudantes? Cada escola, eu moro na cidade de Campo Grande. Cada escola tem um projeto pedagógico? Sim. Geralmente eles dialogam muito. Mas por quê? Ele vai mostrar a realidade local, seja do bairro, seja de uma grande centralidade. Então, ele precisa contemplar a realidade. Então, isso ele vai sendo revisado, dialogado com os colegas, para que ele torne uma realidade e seja um produto final de qualidade. Também nós temos o currículo do Estado, que é da Rede Estadual de Ensino. Ele vai trazer marcos conceituais, vai trazer premissas para a organização de práticas pedagógicas consideradas as especificidades locais.
Um exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos a questão da Guerra do Paraguai, nós temos o processo de divisão do Estado, que são questões muito regionalizadas, que são da nossa região, do nosso Estado. Então, esse currículo do Estado traz essas abordagens. A questão do cerrado, na parte geográfica. Então, toda essa questão, ela é importante para desenvolver esses marcos, esse desenvolvimento desse conhecimento como um todo. Então, são marcos. Então, eu tenho dentro da escola o professor, vamos retomar, o professor faz o plano de aula com base na BNCC, no projeto pedagógico da escola e no currículo do Estado. Então, ele tem que estar em diálogo com essa documentação. Também, na BNCC, ela traz as indicações, ou seja, o que ensinar. E junto com elas, as estratégias ou metodologias sugeridas pela rede, como ensinar. Então, não é apenas o que eu vou ensinar, mas como eu vou ensinar. E aí, tudo isso vai formar, então, o currículo, ou seja, o guia, o projeto pedagógico e a elaboração do plano de aula do professor. Então, ele vai ser um instrumento integrado, o que ensinar, como ensinar. E aí, ele tem, então, essa formação desse plano de aula, desse plano de ensino que deve ser planejado, deve ser pensado com a realidade da escola. Então, ele não é só apenas um documento, um instrumento para o professor planejar e entregar para o coordenador, para a direção. Não, ele é um documento extremamente importante para desenvolver a formação e o que o aluno vai aprender. Então, tem que ter um objetivo muito bem claro para que isso ele tenha sucesso, então, no seu desenvolver do ensino. O docente, ele tem autonomia para desenhar os tempos, os espaços, que materiais ele irá utilizar, quais produtos, então, são necessários para o processo de aprendizagem, bem como as estratégias para engajar os estudantes, né? Como que eu vou desenvolver, então, essas habilidades? Que materiais eu vou utilizar para que eu consiga alcançar os meus objetivos planejados no meu plano de ensino? Então, esse processo é extremamente importante no processo de ensino e aprendizado. É importante, tanto para o professor como para a professora, observar que ele não faz tudo isso sozinho e nem deve fazer tudo sozinho. Por quê? A coordenação pedagógica, ela tem um processo extremamente importante na condução dos trabalhos, porque a coordenação, ela tem como mote, como objetivo também, direcionar, auxiliar o professor para desenvolver essa elaboração dos planos de aula. Ele está ali com os demais professores, trocando experiências, reflexões sobre esse processo e a prática pedagógica entre os docentes. Então, o professor, ele deve estar trabalhando em diálogo constante com a coordenação. Por isso que ele fala, né? Eu preciso fazer meu planejamento e entregar para a coordenação. E esse processo, no processo escolar, ele é importante para que tenha sucesso e êxito no processo de ensino e aprendizagem. Então, ele se concretiza no planejamento intencional do professor. E é interessante que as crianças, então, elas vão desenvolver esse protagonismo e os direitos de aprendizado já garantido, e aí esse plano ele vai ser importante nesse sentido, sempre lembrando, em diálogo com a coordenação da escola, com a coordenação geral, né, da escola, e em diálogo com a organização do processo educativo, com a escola, com direção, com conselho de classe, então sempre muito bem estruturada. Então, a BNCC, ela vai ser estruturada em 10 competências gerais para a educação básica. E elas são balizadoras no ensino de diferentes etapas da escolarização. A partir delas é que vão ser elaboradas, então, as competências específicas de cada área de conhecimento e também dos seus componentes curriculares.
Então, nós vamos conhecer um pouquinho aqui como exemplo para vocês. Então, dentro da BNCC, nós temos o componente curricular de História, 6º ano. Então, nós vamos pensar, né, uma unidade temática, o tema que eu preciso trabalhar: História, tempo, espaço e formas de registro. Isso está lá na BNCC, enquanto tema, então, enquanto uma temática que eu preciso estabelecer. Já nos objetivos do conhecimento, eu preciso, então, a questão do tempo, sincronias e dicronias da reflexão sobre o sentido de cronologias, eu preciso compreender isso, então o objetivo do meu conhecimento deve ser esse. Formas de registro de história, de produção do conhecimento histórico, as origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização. Então, dentro da história do tempo, pensar na cronologia, os alunos precisam, no 6º ano, desenvolver, então, habilidades, entender o que é uma cronologia, o que é um conhecimento histórico. Nós vamos precisar do que é esses deslocamentos da população em determinadas épocas, né? Então, quando tínhamos lá a questão das geleiras e tudo mais, então, como era esse movimento e por que esse movimento acontecia. E ao longo do tempo, ele precisava também compreender, ter as habilidades. Então, a partir desse tema, ele precisa desenvolver várias habilidades nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, é importante que eu consiga fazer essa dinâmica. Então, eu preciso compreender esse movimento. Então, eu tenho o conteúdo, o tema a ser trabalhado, eu tenho os objetivos a serem desenvolvidos e, ao final, que o aluno tenha essas habilidades garantidas durante esse processo. Então, as 10 competências que o aluno precisa desenvolver nesse percurso são conhecimento, comunicação, argumentação, responsabilidade e cidadania, pensamento científico crítico e criativo, a cultura digital, empatia e cooperação, repertório cultural, trabalho e projeto de vida, autoconhecimento e autocuidado. Então, aqui são competências que foram pensadas para que o aluno desenvolva ao longo do seu processo de ensino e aprendizagem. Então, dentro das competências, então, eu tenho o conteúdo a ser trabalhado, dentro do conteúdo trabalhado, eu preciso desenvolver, então, essas competências para que tenha sucesso no processo de ensino e aprendizagem. Então, dentro dessas referências, dessas competências gerais, elas fazem também uma referência às identidades sociais. Então, ela vai relacionar com o processo de questões étnico-culturais, e aí vai se destacar, a gente pode destacar aqui a nona, ó, acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades sem preconceitos. Então, dentro das competências gerais que fazem referências às identidades sociais, elas vão relacionar muito com questões étnico-culturais. Vamos destacar a nona. Acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, e pensar tudo isso sem os preconceitos. Então, como vocês podem observar, é um processo extremamente importante para desenvolver, então, essas questões de aprendizado das questões culturais locais. Aqui eu trago para vocês que vocês podem consultar, estão os currículos de todos os estados brasileiros. Então, você toca aqui, você vai ter acesso a todos os currículos que os professores podem seguir dentro da Base Nacional Comum Curricular. Então, de todo o estado, seja onde você esteja, você pode conhecer, então, o currículo do seu estado, aquilo que você precisa desenvolver enquanto conhecimento dentro daquela realidade local. Então, é importante destacar que
O Ministério da Educação, ele vai pensar essa base comum curricular para que desenvolva o processo de ensino-aprendizado e possibilite ao estudante acesso a questões do seu estado, da sua região, e ele consiga fazer associações com as realidades locais e regionais. Então, no Mato Grosso do Sul, como exemplo, nós temos a questão indígena muito forte, em algumas regiões do estado, muito mais forte, com questões de moradia, de questões de saúde. Então, os nossos estudantes precisam ter acesso a esse conhecimento. E todo esse processo, ele traz uma questão importante, porque o aluno consegue associar com a sua realidade, com a sua vivência. Diferente quando eu estou falando que como era a nossa educação baseada na eurocêntrica, onde o aluno, o conhecimento estava muito distante para os nossos estudantes, como ele não conseguia fazer, então, essas associações dentro desses processos, por conta que ele não tinha essa vivência, não tinha esse conhecimento dessas realidades nesses momentos. E é importante destacar que a base nacional, a base nacional comum curricular, ela vem principalmente para dar esse direcionamento para a escola, para a coordenação, para o professor. Porém, como vocês viram, o planejamento do professor, ele é intencional, ele é planejado e ele vai pensar as realidades locais, a vivência dos alunos. Geralmente a escola, a comunidade conhece os seus estudantes, conhece a escola, conhece a realidade local, e é importante destacar que, então, ao longo desse processo, os estudantes vão conhecendo cada dia mais a sua realidade e fazendo, então, essa associação. Isso é importante para que o processo ele se torne mais produtivo, mais suave, mais agradável. Então, é importante que o processo e a interdisciplinariedade, ela vem para construir esse conhecimento importante dentro da base, porque ele vai dialogar com outras disciplinas, ele vai estar dialogando, vai estar trabalhando o conteúdo, como nós podemos citar o exemplo da Guerra do Paraguai, ele pode estar trabalhando em geografia, a questão geográfica do país, fronteira, Brasil, os locais onde foram trabalhados. Eu posso trabalhar com literatura, sobre a construção da literatura naquele momento, sobre a guerra, sobre a questão de fronteira, e eu posso estar trabalhando em matemática, as questões também de conhecimento. Então, é um diálogo que vai sendo construído nesse processo. E o estudante vai construindo o conhecimento a partir, então, desse currículo que foi pensado, planejado pela escola, pela coordenação pedagógica, pelos professores, e vão sendo desenvolvidos, então, ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Então, é importante que o componente curricular, comum curricular, o currículo na escola, lembrando que ele deve ser o comum, que deve ser estudado em todo o Brasil, aquele conhecimento que o aluno precisa, e aquela segunda parte que ele abre para questões regionais e locais, tão importante para os nossos estudantes conhecerem então, a realidade desses locais. Obrigada, até a próxima aula.